Olá, amigos. Vamos falar hoje sobre diversidade genética, num assunto preparatório para algumas biometrias vinculadas ao estudo da diversidade com base em marcadores moleculares. Mas antes de apresentar essas considerações de métodos, nós vamos dar uma base de algumas informações relativas à estrutura genética de populações. Nós então vamos estimar uma série de parâmetros e para que a gente possa convenientemente interpretar esse parâmetro, nós precisamos entender de algumas medidas importantes dentro do assunto genético de populações. Vocês que já tiveram a oportunidade de estudar estatística e método de melhoramento, sabem perfeitamente que algumas informações são de grande relevância. É o caso, por exemplo, de você estudar informações do melhoramento partindo de uma população que você deseja melhorar. Então, o melhorista, ele sabe perfeitamente sobre algumas das estatísticas que ele vai trabalhar, em especial a média e a variância. Então, ele sabe que vai manipular essa população para fim de experimentação. Normalmente, ele deriva famílias de meio-irmão, famílias de irmãos completos, famílias S1, monta experimentos em blocos ao acaso ou inteiramente ao acaso, quadrado latino, látice, e a partir daí ele gera informações. As informações básicas são informações relativas a médias, variâncias e covariâncias. Uma vez que ele sabe estimar médias, variâncias e covariâncias, ele dá um passo à frente. Com essas informações, ele consegue estimar coeficiente de variação, que vai medir precisão, vai estabelecer a estatística F para comprovar, testar suas hipóteses, calcular a herdabilidade, correlações, coeficiente de regressão, entre outras. Então veja que nós vamos construindo o nosso conhecimento a partir de informações básicas. A mesma coisa vai acontecer para a gente que pretende trabalhar com populações no contexto de diversidade a partir de dados moleculares, informações genotípicas. Nós também precisamos ter as nossas estatísticas básicas a partir das quais a gente vai querer construir o nosso conhecimento. De maneira geral, a gente vai ter uma população ou várias populações, ou uma população ancestral que vai dar origem a várias outras, e a partir dessas informações genotípicas, de genótipos particulares, de alelos particulares, nós vamos então ter algumas estatísticas básicas também, assim como média, variância e covariância são estatísticas básicas para o melhorista. Aquele que trabalha com genética de populações vai precisar dessas informações básicas, que seria a frequência genotípica, DHR, a frequência alélica, PIQ, as frequências principalmente da classe de heterozigoto, tanto a frequência de heterozigoto observada e esperada, e dessa relação você tem uma outra informação importante, que é o coeficiente F, normalmente conhecido como coeficiente de endogamia, e também a variância da frequência alélica. Então veja que a gente, antes de apresentar as metodologias de cálculo da diversidade genética, dos marcadores, as técnicas de diferenciação, nós vamos apresentar os conceitos básicos associados a essas estatísticas importantes. Então vamos começar aqui com a frequência alélica e frequência genotípica de uma população que a gente vai chamar de uma população qualquer. Não é? Uma população, existe várias populações de trabalho, por exemplo, população em equilíbrio, população F2, população em represamento, mas aqui nós vamos considerar uma população qualquer. Nessa população qualquer, a gente vai estar interessado na informação de um gene, né? E vamos imaginar que essa população tem um tamanho N, e sendo uma população, ela é constituída por vários indivíduos.
nós temos indivíduos A grande, representado por N1, um indivíduo. Indivíduo A pequeno, representado por N1, 2. Indivíduo A pequeno, representado por N2, 2. Então, essa está caracterizada a minha população, que é um agrupamento, uma reunião de indivíduos com um determinado sistema de acasalamento, e ele tem um limite, né, temporal, regional e tudo mais. Pois bem, então nós precisamos inicialmente caracterizar essa população, e nós vamos recorrer a duas primeiras informações básicas: as frequências genotípicas e as frequências alérgicas. Então vamos primeiro com a frequência genotípica. Então, se essa população tem A grande, pequeno, nós podemos ter primeiro as quantidades genotípicas. Existe uma quantidade N11, N12, N22. Somando tudo, eu tenho o total, o tamanho total da minha população dado por N grande. A frequência genotípica é a quantidade de indivíduos, A grande, sobre o total de indivíduos da população. Esse N11 sobre N é a frequência genotípica do genótipo A grande, que eu vou denominar de D. A frequência desse heterozigoto é a quantidade do heterozigoto, representado por N12, sobre o total da população, nós vamos caracterizar por H. E, por fim, a frequência desse recessivo, homozigoto recessivo, é a quantidade de A pequeno, sobre o total da população, né, que nós vamos representar por R. Então está aqui a nossa primeira informação relativa à frequência genotípica de uma população qualquer, dado por D, H e R. A gente observa que nessa análise, a soma das quantidades de cada tipo de indivíduo dá o valor de N grande, né, que é a quantidade A grande, pequeno, e essa soma das frequências genotípicas, DHR, ela é igual a 1. Então nós temos a primeira informação extremamente importante. Nós sabemos então que numa população qualquer, a frequência genotípica é igual a DHR. Nós devemos imaginar que existem outras populações que a gente possa então ter essas informações desse DHR. Uma informação também interessante, que a gente já comentou, é a frequência de um determinado alelo. O alelo K, que pode ser o A grande, pode ser o A pequeno, se for alelos múltiplos, poderá ser de vários outros tipos. A frequência do alelo K é o número de alelos K que existe na população sobre o número total de alelos. Então, a frequência do alelo A grande é a quantidade de alelo A grande sobre o número total de alelos, A grande e A pequeno. Então, a gente percebe que entre os A grande, representado por N grande, A grande, se cada indivíduo tem 2 alelos, eu vou ter 2 N A grande. Nos heterozigotos, eu tenho um A grande e tenho um A pequeno. Então, vou somar aqui mais uma quantidade N A grande e A pequeno. Sobre o número total de alelos. Se a minha população tem N grande indivíduos, o número de alelos vai ser 2N grande, tendo em vista que cada indivíduo tem 2 alelos. Se eu fizer a simplificação, 2NA sobre 2N vai dar D, N A grande, A pequeno sobre 2N vai dar metade de H. Então a frequência do alelo A grande é dada por D mais metade de H. A frequência do alelo A pequeno é a mesma coisa, é o número de alelos A pequeno sobre o número total de alelos. Bom, quem é que tem alelo A pequeno? É o homozigoto recessivo e o heterozigoto. Se eu tenho N A pequeno recessivo, a quantidade então de alelos A pequeno é 2 desse valor. E do heterozigoto, se eu tenho N, a quantidade de recessivo é 1 desse valor, tendo em vista que o outro vai ser A grande. Sobre a quantidade total de alelos, né, que é dado por 2N, fazendo a simplificação, eu concluo que a frequência do alelo A pequeno é R mais metade de H. Então, se a gente representar D mais metade de H por P e R mais metade de H por Q,
a gente verifica que P mais Q igual a 1. E a quantidade total de alelos, que é N pequeno, é 2 vezes a quantidade de indivíduos da população. Então, vamos dar um exemplo de uma população, A grande é pequeno, com A grande é grande é pequeno, contendo 1000 indivíduos, distribuído por 200, 400, 400 de cada um desses tipos. A frequência genotípica é D, H e R, é a quantidade desses genótipos dividida pelo total. 0,2, 0,4, 0,4. E a frequência do alelo, né, a frequência alélica do alelo grande do alelo pequeno, para o alelo grande é D mais metade H. D vale 0,2, metade H que vale 0,4, vai dar 0,4. E Q pode ser dado por diferença, ou simplesmente pela forma R mais metade H, vale 0,6. Então veja que eu já consigo gerar duas informações extremamente importantes de uma população. A frequência genotípica está resolvido, a frequência alélica. Nosso objetivo aqui é demonstrar que nós podemos gerar outras informações importantes, como a quantidade de heterozigoto observada, a quantidade de heterozigoto esperada, se tivesse em equilíbrio. Eu poderia gerar endogamia, eu poderia, além de calcular essa frequência gênica, quantificar a variância dessa frequência nessa população, nessa geração. A gente vai convidar vocês, no futuro, saber como estabelecer esses valores de P e Q, de DHR, em várias situações. Então nós temos aqui na situação que a gente tem a população P1 e aqui a população P2, cuja frequência genotípica é DHR e a frequência alélica PQ. A população P2 tem uma frequência genotípica D', H', R' e uma frequência alélica P', Q'. Bom, isso nós já vimos. Vocês, sendo geneticistas, vocês deverão saber o que acontece, por exemplo, né, quando essas duas populações vão se cruzar. Se você tiver uma população híbrida, você vai ter uma frequência DHR um pouco diferente, né, e a frequência DH', R', né, vai ser diferente, mas vai depender desse valor de P, P', Q'. A frequência dos alelos A grande e pequeno, nós que já trabalhamos com genética de populações, já sabemos que vai ser exatamente a média aritmética P mais P' dividido por 2. E aqui a frequência do alelo pequeno vai ser Q mais Q' dividido por 2. Bom, se a gente autofecundar, nós já temos uma ideia do que acontece com P e com Q. Nesse caso, o valor de P e Q não se altera por autofecundação. É um conhecimento que a gente vai adquirir quando se faz, vai com leituras relativas a esse tema de genética de populações. E nós já temos ideia do que acontece com o DHR. A cada geração de autofecundação, essa frequência de heterozigoto reduz, por exemplo, a metade. Então veja que esse sistema de acasalamento, ele já permite eu ter mudança de opinião a respeito da frequência genotípica e da frequência ou da frequência alélica. Então aqui eu sei perfeitamente o impacto sobre a frequência do heterozigoto. Aqui eu sei perfeitamente que a frequência alélica vai ser a metade. O acasalamento ao acaso eu vou saber ter mais conhecimento de que essa frequência P' e Q' não vai se alterar, mas a frequência genotípica vai se alterar. Não vai ser D', H', R', vai ser P' ao quadrado, 2P', Q' mais Q' ao quadrado. E a mesma coisa com o sistema misto. Uma parte vai se autofecundar, uma parte vai acasalar ao acaso, e eu vou saber a consequência desse sistema de acasalamento em termos dessas informações importantes. Então, caracterizar populações em termos de frequência alélica e frequência genotípica é de grande relevância. E associar esses conceitos a várias situações que a gente vai encontrar
tanto na natureza quanto em populações manipuladas pelo melhoramento. Pois bem, então nós aprendemos alguns processos que alteram a frequência genotípica e nós precisamos aprender processos importantes que alteram a frequência gênica ou frequência alélica. Então existe, nas disciplinas de genética de populações, esse tema voltado pelos grandes fatores que vêm alterar a frequência gênica da população. Existem os fatores sistemáticos, processos sistemáticos, Aqui nós temos representado a seleção, fazer, por exemplo, melhoramento, selecionar, é uma prática de alterar a frequência gênica numa população. Você utiliza de técnicas para o alelo que você considera ser mais favorável seja enriquecido naquela população. Então você está alterando a frequência gênica por seleção, aumentando a frequência do alelo favorável, reduzindo a frequência do alelo desfavorável. Muitas vezes, um outro processo importante é o processo da migração. Então você tem uma população e você consegue alterar a frequência, por exemplo, é muito comum em bovinos, você acaba comprando bons reprodutores e trazendo esses bons reprodutores para a minha população. Você não praticou seleção, você trouxe novos indivíduos que você considera ser superior e essa população vai melhorar, vai ter a sua frequência alélica, frequência gênica alterada, pela presença de indivíduos que são portadores desses alelos favoráveis. Às vezes, involuntariamente, existe processo migratório que vai, então, alterando as frequências gênicas daquela população. As mutações são processos que alteram a frequência gênica, uma forma alélica grande, por exemplo, por um determinado agente mutagênico, pode se transformar, se mutar para uma forma pequena, numa determinada taxa, inclusive com possibilidade de ser recorrente, de ser reversível, numa outra taxa V, mas conhecidas essas taxas, nós podemos inclusive saber que a frequência do alelo vai ser alterada e vai ser alterada numa determinada direção. Ou seja, se você conhece o IV, você sabe se vai aumentar a frequência do alelo grande ou a frequência do alelo pequeno. Então, esses processos sistemáticos, representados aqui pela seleção, migração e mutação, são todos aqueles que alteram a frequência gênica, e você consegue, de certa forma, conhecer a magnitude dessa alteração e também a direção, saber se vai aumentar e saber se diminui. Existem aqui os processos dispersivos, são aqueles em que é possível conhecer apenas a magnitude. Você não sabe se haverá um acréscimo ou um decréscimo na frequência do alelo favorável. Então esse processo também é conhecido como oscilação gênica, deriva gênica ou processo de amostragem. Então muitas vezes você tem uma população com a frequência P e você distribui aquela população para agricultores, por exemplo, quem possa interessar, em pequenas quantidades, e certamente essas pequenas quantidades vão ter problemas de amostragem, Às vezes a frequência original da população P é igual a 0,5, mas alguns indivíduos poderão ter naquela pequena amostra mais alela grande e outros poderão ter em outras amostras menos alela grande. Então é imprevisível saber se uma amostra está favorecendo ou está prejudicando a ocorrência de um determinado alelo, mas a frequência vai se alterar. Você tem ideia de que ela vai se alterar porque o tamanho da população, da amostra, é reduzido em relação ao tamanho da população, e então você admite essa alteração por esse processo denominado de processo dispersivo. Então veja que em muitos casos nós estamos interessados num aprofundamento nesses fatores que alteram a frequência gênica. Mas nesse momento nós vamos estar interessados em uma outra situação.
numa situação em que nós temos o contrário. Não existe seleção, não existe migração, não existe mutação, não existe problema de amostragem e a população está sob o acasalamento ao acaso. Então é uma situação também bastante interessante que nós podemos entender o que acontece com aquela população. Como é que nós vamos entender o que acontece? Bom, nós temos uma população qualquer, cuja frequência genotípica era DHR, a frequência alérica é P e Q, e se ela estiver nessa população de acasalamento ao acaso, eu posso predizer o que vai acontecer com DHR. Será que vai mudar? Ou como que vai mudar? O que vai acontecer com P e Q? Será que vai mudar? Então nós temos algumas respostas a dar se a população tiver nessa condição. E esse assunto é tratado como o assunto de equilíbrio de Hardenberg, cuja abordagem foi feita por esses autores. E diz o seguinte: em uma população suficientemente grande, então nós estamos eliminando o problema de amostragem. E na ausência de seleção, migração e mutação, então nós estamos eliminando a possibilidade de ocorrência desse processo sistemático que altera a frequência gênica. Então ele fala o que vai acontecer. O equilíbrio é atingido após uma geração de acasalamento ao acaso. Então se você tiver uma geração de acasalamento ao acaso, esse equilíbrio vai acontecer. E o que significa esse equilíbrio? De maneira que significa que a relação genotípica vai se tornar igual ao quadrado da frequência gênica. E com as sucessivas gerações de acasalamento ao acaso, permaneceria inalterado. Então ele me diz o que vai acontecer nessa situação. Então é bastante interessante, dado que eu tenho aqui uma população, por exemplo, de A grande a grande, A grande a pequena, pequena a pequeno, ser representado aqui apenas de uma forma didática aqui, esses ratinhos cinza, meio amarelado, branco, e se eles acasalar ao acaso, se não houver preferências, então um ratinho sai, outro ratinho sai, um casal, e não havendo seleção, não havendo discriminação, seu acasalamento vai ser o acaso, e eu posso predizer o que vai acontecer com a frequência genotípica e a frequência alérica. É isso que o Hardenberg está nos convidando a aprender. Essa população que tem a frequência D, H e R e a frequência alérica P e Q, ela passa a ter P', Q', D', H', R'. E eu posso saber quanto é que isso vai ocorrer, quanto que seriam os valores por um processo preditivo, simplesmente sabendo que o acasalamento é o acaso. Então nós temos aqui esse aplicativo, onde a gente estabelece aqui uma população, imagina que esse acasalamento se dá ao acaso e vai formando os indivíduos da população derivada do acasalamento ao acaso, e a gente pode ter uma estatística aqui, que são estatísticas que comprovam a existência do equilíbrio de Hardenberg, e que nós vamos entender agora o que o Hardenberg falou. Eu não preciso fazer as observações, e eu sei o que vai acontecer, e o que vai acontecer é que essa frequência, que era P e Q, elas vão continuar sendo P e Q. Então essa vai ser uma descoberta preditiva importante. Se eu acasalar ao acaso, uma geração, duas, três, várias gerações, esse P e Q permanece inalterado. O acasalamento ao acaso não altera a frequência gênica. E essas frequências vão se alterar? Vão. Logo da primeira geração, eu terei uma alteração. Deixará de ser DHR e passará a ser D'H', sendo que D' ela pode ser predita pelo quadrado da frequência alérica dessa geração ou dessa geração que não se alterou. Então ela vai ser P2, 2PQ e vai passar para Q2. Então essa aqui é uma expressão de predição. Eu posso ter esses animais
deixar ele acasalar, voltar daqui uns 6 meses e eu vou saber o que aconteceu, porque aquela população estará sobre a lei do equilíbrio. Então vamos entender melhor o que acontece. Então, qual que é o ganho de informação que eu tenho sabendo do equilíbrio de Hardenberg dentro do conhecimento de genética de populações e mais que valida toda a ideia que nós temos da genética mendeliana. Então veja, vamos reformular o nosso problema. Nós temos uma população qualquer, cuja frequência genotípica é DHR, frequência alélica é P e Q, e eu estou querendo predizer a minha população após o acasalamento ao acaso. Então, o que significa o acasalamento ao acaso? Então, veja, é um acasalamento não direcionado. Muitas vezes pode admitir, por exemplo, que a população humana está sob acasalamento ao acaso, provavelmente para muitas situações. Por exemplo, para grupo sanguíneo, né? Deve-se ter acasalamento ao acaso. O rapaz, a moça se casam e não há nenhuma objeção do rapaz do grupo sanguíneo A casar com a moça B, O ou AB, tá certo? E nós vamos acreditar que esses casamentos estão ocorrendo completamente ao acaso e esse grupo sanguíneo, o genótipo do grupo sanguíneo BO, vai acusar esse equilíbrio de Hardenberg. Mas se a gente pensar de forma mendeliana e não de forma de população, o acasalamento ao acaso significa que se a minha população tem a grande, a grande, a grande, a pequena, a pequena, a pequeno, eu estou pensando que o a grande pode se encontrar com outra grande, a grande. Então esse cruzamento existe. Ou que o a grande pode se encontrar com a grande, a pequeno. Ou que o a grande possa se encontrar com a pequena, pequeno. Outra possibilidade é o a grande, a pequeno encontrar com outra grande, pequeno. Ou a grande, a pequeno encontrar com a pequena, pequeno. E por fim, que uma pequena, pequeno encontre com outra pequena, pequeno. Então são esses aqui os cruzamentos que a gente até pode pensar no contexto mendeliano. Existem essas probabilidades? Sim, existe. Por que existe? Porque esse indivíduo, né, nós estamos pensando numa população e essa população, por exemplo, ela tem a grande, a grande. Então vamos representar aqui o a grande, a grande. Ela tem a grande, a pequena. E ela tem o a pequena, a pequena. Então, elas, né, quando existe o acasalamento, esses indivíduos têm chance de se encontrar, né, dependendo da ocorrência deles dentro dessa população. Né? Aqui é a grande, a pequena. E aqui o a pequena, pequena. Bom, se o a grande ocorre com frequência D com outra grande, então esse cruzamento ocorre com frequência D vezes D ao quadrado. Então esse cruzamento aqui ocorre com frequência D ao quadrado. A grande com a grande pequeno ocorre com frequência D vezes H, que é a frequência do heterozigoto, ou essa possibilidade desse encontro, que também é DH. Por isso que nós colocamos aqui 2DH. A grande com a pequena, pequeno, se a ocorrência de a grande é D, de a pequena é R, então a chance desse cruzamento acontecer é DR vezes DR, mais DR. Né? Então a chance desse cruzamento acontecer é 2DR. O heterozigoto com heterozigoto, a chance do cruzamento é H2. E desse heterozigoto com recessivo vai ser HR e outra chance de ser a pequena com heterozigoto também HR. Então nós temos a frequência 2HR. E por fim, a chance do recessivo com recessivo é R2. Então isso aqui representa as possibilidades do cruzamento e a frequência do cruzamento. Se eu somar tudo, vai dar igual a 1. Né? Está relacionado aqui todas as ocorrências. Então aqui é o conhecimento das possibilidades de acontecer esses cruzamentos. Agora, cada cruzamento eu posso pensar
no raciocínio mendeliano. Mendel ensinou para a gente que cruzar a grande com a grande dá 100% a grande. A grande com a grande pequeno dá metade desse descendente, tá certo? Metade desse tipo e metade desse tipo. Se eu cruzar esse a grande com a pequeno, vai dar 100% heterozigoto. Se eu multiplicar aqui, se eu considerar heterozigoto com heterozigoto, vai dar 1/4, 2/4 e 1/4. A mesma coisa se eu considerar esse cruzamento, vai dar metade desse tipo e metade desse tipo. E por fim, se eu considerar o cruzamento entre recessivos, 100% desse tipo. Vezes a probabilidade do cruzamento, que é D2. D2 vezes 1 dá o próprio D2. Aqui a probabilidade do cruzamento é 2DH. 2DH vezes meio vai dar DH. A probabilidade do cruzamento aqui é 2DH. Vezes meio, DH. Aqui o cruzamento ocorre com frequência 2DR. Vezes 1, 2DR. Aqui a chance de cruzamento é H2, vezes 1/4, vezes 2/4, vezes 1/4. Aqui a probabilidade do cruzamento é 2HR, vezes meio. Aqui da mesma forma, 2HR, vezes meio. E por fim, R2 vezes 1. Então veja, aqui está o cruzamento. Aqui estão as probabilidades. E aqui nós temos a descendência. É o valor do D1, H1 e R1 está aqui. D1, H1 e R1. Quanto é que vale D1? Vale D2 mais DH mais 1/4 de H2. É D mais metade de H ao quadrado, que é o quadrado primeiro, D2 mais 2DH mais 1/4 de H2. Aqui é um pouco mais difícil, mas dá para visualizar. Aqui dá para visualizar que é R mais metade de H. Mas eu sei que D mais metade de H, a gente já sabe que D mais metade de H é igual a P. Ao quadrado, P2. 2D mais metade de H, R mais metade de H, 2PQ. R mais metade de H ao quadrado, Q2. Então veja que eu estou nesse tabuleiro, usando conhecimentos mendelianos, conseguindo então entender, ratificar a lei do equilíbrio de Heisenberg, que é um conceito de genética de populações. De fato, se o acasalamento ao acaso acontecer, tá certo? Eu vou ter aqui uma possibilidade de predizer a descendência. Esse valor, isso aqui acontece hoje. Os cruzamentos acontecem hoje. A descendência é o que vai, é o valor a ser predito. O valor predito é que a frequência genotípica vai ser P2, 2PQ e Q2. Então veja, a frequência genotípica da descendência pode ser predita por meio do conhecimento da frequência alérica da população genitora. Né? Ou seja, é P2, 2PQ mais Q2. O que é P e Q? É a frequência do alelo A grande e A pequeno na população genitora. E aqui é a descendência. Mas quanto é que vale P e Q na descendência? O valor de A grande em P1 vale P1, que é D1 mais metade de H1. Mas o que é D1? D1 eu já predisse que é P2. O que é H1? Foi predito que é 2PQ. Então D1 mais metade de H1, se eu simplificar, P2 mais PQ, coloca P em evidência, vai dar P que multiplica P mais Q igual a P. Então, na verdade, o P1 é igual a P, o Q1 é igual a Q. Então, veja que nós, então, aprendemos, né, uma situação interessante, que é uma situação de acasalamento ao acaso, cuja lei, a regra, foi estabelecida por Heisenberg. Se eu perguntasse para vocês o que acontece ao invés de ser com acasalamento ao acaso, fosse com processo de autofecundação, obviamente que vocês também saberiam. Esse mesmo tabuleiro aqui poderia ser útil. Só que eu não teria cruzamentos. Teria o A grande autofecundado,
o A pequena, A grande, A pequena autofecundado e o A pequena autofecundado. Essa frequência aqui seria, tá certo? Eu teria que achar quanto que é o valor, que não seria D2, seria o próprio valor de D. Essa frequência aqui seria o próprio valor de H e essa frequência aqui seria o próprio valor de R. É a chance do A grande encontrar com, se autofecundar com A grande. Então veja que esse tabuleiro que serviu para eu entender a lei de Heisenberg serve perfeitamente para eu entender processos de autofecundação, processo de hibridação, processo de acasalamento misto, tá certo? Mas primeiro nós estamos entendendo o que acontece com acasalamento ao acaso. Bom, então isso é importante porque nós vamos investigar populações, não vamos investigar normalmente população em relação a um gene, a um marcador, nós vamos considerar centenas, milhares de marcadores, 1.000, 10.000 marcadores da população, e a gente vai checar para cada uma dessa marca se a população está ou não está em equilíbrio. Então muitas vezes eu tenho 1.000 marcadores e pergunto, a população está em equilíbrio? Então vai me responder, sim, está em equilíbrio. Então marcador 1, 2, 3, 4, para, tá certo? Às vezes 998 marcadores estão em equilíbrio. Às vezes um ou outro você percebe a distorção, mas é questão de amostragem, questão de erro, mas você tem a concepção de que a população sim está em equilíbrio. Bom, mas você tem que saber quais são as regras que possa ser utilizado então esses princípios de equilíbrio. Existe alguma restrição. Para se ter equilíbrio, você tem que ter ausência de migração ou de fatores relacionados à incorporação de novos indivíduos da população que difirem em frequência elétrica. Então você não pode ter migração, não pode pensar em mutação, o tempo é muito curto para você imaginar um efeito razoável da mutação. A população não está sob seleção e você tem que ter acasalamento ao acaso e uma população grande. Então essas são as restrições. Se você julgar que sua população não está em equilíbrio, você tem que rever algum desses fatores, né? Ele se aplica em organismos diploides. Então o fato de ter P2, 2pq e Q2, nós temos que pensar, né, em organismos diploides. Se você tem que pensar em genes autossômicos. Se for gene ligado ao sexo, nós temos que avaliar as particularidades. Nós estamos pensando em 2 alelos por loco. Se tiver alelos múltiplos, nós temos que avaliar as particularidades. Um único gene, também é importante, quando você atinge o equilíbrio, quando você pensa em um único gene. Mas quando você pensa em 2 genes, aí você tem que ter outro conhecimento relativo ao desequilíbrio de fase gamética. Então veja que essa é uma condição de aplicabilidade. Você pode estudar em outras situações de organismos não diploides, em genes pertencentes ao cromossomo sexual, mas você então vai ter que rever as particularidades. Algum desses assuntos nós vamos considerar ainda nas nossas conversas. Genes ligados ao sexo, nós vamos considerar aqui, alelos múltiplos nós vamos considerar aqui, e desequilíbrio de fase gamética nós vamos considerar aqui, tá certo? Mas vamos admitir que os nossos organismos aqui são de fato diploides. Então aqui é uma ilustração, né, de que as condições do equilíbrio de Heisenberg sem seleção, todo mundo estaria representado, não há discriminação, né? Nós não pensamos aqui em mutação, ou seja, tudo é padrão normal, não existe nenhum padrão que seria diferente daquilo que representa a espécie, sem problema de migração, indivíduos, essa população está caracterizada, bem caracterizada, nós não estamos pensando que outros indivíduos de outra população possam interferir, população suficientemente grande para não ter problema de amostragem, e você tem o acasalamento ao acaso, não existe preferência de acasalamento entre os indivíduos, acasalamento acontecendo ao acaso. Então são figurinhas aí representativas das condições para o equilíbrio se manifestar.
Bom, então a gente aprendeu muita coisa, mas é importante destacar que essa maneira de raciocinar é uma maneira de pensar de acordo com a ótica da genética de populações. Então nós acabamos de passar da fronteira entre uma genética mendeliana para uma genética de populações. Então, elas estão intimamente ligadas, mas nós podemos pensar, ter um olhar diferente quando a gente trabalha com genética de populações. Na genética mendeliana, nós pensamos em indivíduo, né? Nós tratamos indivíduo por indivíduo. Então, se você pegar o indivíduo e desejar, por exemplo, a frequência de um alelo grande, bom, a resposta para o indivíduo, para essa questão, ou a frequência do alelo grande vai ser igual a 1, vai ser igual a meio, igual a 0. Vai ser igual a 1 se o indivíduo que eu estiver pensando, ele for a grande. Vai ser meio se eu estiver pensando no indivíduo que é heterozigoto. Ou 0 se estiver pensando no indivíduo recessivo. Então veja que essa frequência ela assume valores discretos, 0, meio e 1. No caso da genética de populações, nós não vamos pensar mais em indivíduos. Nós vamos pensar no agrupamento de indivíduos. Então você tem aqui uma população, por exemplo, com 46 a grande, 80 a grande e pequeno, 74 a pequena. Uma população qualquer. Então, nós podemos pensar em indivíduo, ou podemos pensar que essa população produz gametas carregando o alelo A grande. Então, a população, se ela produziu A grande, ou se ela produziu A pequeno, nós vamos dizer que essa frequência vai ser uma frequência P. E esse P vai ser uma variável contínua, e cujo intervalo de variação, né, vai ser de 0 até 1, mas não discreto, 1, meio e 0. Então essa já é uma diferença básica. Então nós podemos resolver esse problema, né, pensando então em genética de populações e podemos pensar em genética mendeliana. Então, essa população com esses indivíduos, ela é capaz de produzir alelo A grande e alelo A pequeno. Quem produz alelo A grande e pequeno? São esses 46 A grande produz A grande, e esses 80 A grande e pequena que produz A grande. Quem produz A pequeno são os heterozigotos e o recessivo. E eu posso quantificar. Se essa aqui é a frequência genotípica, então a frequência alélica, que é D mais metade H, vai ser 0,43, 0,57. E agora o nosso tabuleiro de cruzamento é um tabuleiro que pensa que essa população está fornecendo gametas femininos A grande e A pequeno, gametas masculinos A grande e A pequeno, na frequência P e Q. Então a população como um todo, aqueles 200 indivíduos, fornece A grande e fornece A pequeno, que tem chance de unir, e aí você teria o A pequeno, com frequência Q e Q, vai dar Q2, o A grande com A grande, P e Q, P2, e A grande e pequeno, com A grande com A pequeno, PQ e mais PQ. Então a frequência do alelo A grande pode ser perfeitamente calculada nesse tabuleiro aqui de Punnett, em que os fornecedores de gametas seriam a população. E aqui eu posso ter valor, né, contínuo, né? Valor de 0,43 e 0,57, e acho esse resultado. Da mesma forma, nós temos aqui um outro exemplo. Nós estamos considerando aqui uma população com 46 indivíduos tipo, né, 80 e 74, com os mesmos valores. Então eu posso ter um raciocínio mendeliano, de pensar cruzamento por cruzamento, um raciocínio de genética de populações, em que eu imagino que essa população forneça A grande e A pequeno. Aqui eu imagino que esses indivíduos dessa população, ora fornece A grande, ora fornece A pequeno, ora fornece A grande e A pequeno. Então são duas formas de enxergar esse problema. Então, se você for convidado a
imaginar determinados acasalamentos, né? Nós podemos pensar aqui em vários tipos de populações. Então está sendo proposto aqui nessa população, né, envolvendo cães, com uma certa quantidade de indivíduos. Posso pensar no acasalamento ao acaso e aí dar uma resposta, usando uma filosofia mendeliana, que faz referência a cruzamentos individuais, ou usando uma filosofia de genética de populações, que faz referência à população, e sendo aqui o acasalamento ao acaso, nós vamos dizer que segue o equilíbrio de Hardy-Weinberg com frequência P2, 2pq e Q2, cujo resultado é exatamente igual àquele resultado que eu vou obter se usasse esse quadro de cruzamentos, particularizando os acasalamentos indivíduo a indivíduo, usando conhecimento genético mendeliano. Então, apesar de eu tratar de população, eu não abandonei o conhecimento que eu tenho dos princípios básicos da hereditariedade, primeira e segunda lei de Mendel. Bom, então, nós aprendemos sobre uma informação bastante importante: frequência alélica e frequência genotípica. Vamos agora aprender sobre um outro conceito que também é importante e às vezes pouco utilizado, mas que a gente vai verificar na nossa conversa no futuro, que vai ser informações bastante relevantes. E agora nós vamos então falar sobre a variância da frequência gênica. Então eu sei que a frequência gênica é dada por P e Q. P é igual a D mais metade H. Então o que é P? Qual que é a frequência do alelo A grande? Bom, eu posso ter algumas respostas, né? Eu sei que é P, e se eu perguntasse a frequência do alelo A grande, vocês então me dariam a resposta que é igual a D mais metade de H. Certinho. Essa é uma resposta para uma população qualquer. Se fosse numa população F2, você vai me responder que o valor de P é igual a Q, que é igual a meio. Também é válido essa primeira expressão. Se fosse uma população em equilíbrio, também é válido dizer que é D mais metade H. Ou poderia ser dada uma resposta que é raiz quadrada de D. Por quê? Porque D, na população estando em equilíbrio, D vale P2, H vale 2pq, R vale Q2. Então veja que a gente já sabe alguma coisa sobre a frequência alélica de uma população qualquer, de uma população em equilíbrio, de uma população F2, de uma Rios, de um duplo haploide, reto cruzamento. Então isso faz parte do nosso conhecimento. Nós vamos perguntar agora, se você sabe calcular o valor de P, você sabe a variância. Alguns efeitos atuam alterando a frequência alélica, alterando a frequência genotípica, alterando a frequência de heterozigoto, ou ampliando, reduzindo a variância da frequência alélica. Então, conhecer sobre a variância da frequência alélica é algo importante. Bom, vamos apresentar aqui algumas considerações. Nós podemos derivar, né? Nós podemos trazer uma concepção de distribuição, nós podemos teórica de distribuição, nós podemos ter a concepção de uma variável, por exemplo, indexadora. Então, existem várias maneiras de responder essa questão, que é a variância da frequência gênica. Bom, se eu conheço a distribuição, ela fica um pouco mais fácil. Se eu falar que os dados, se uma variável tem distribuição normal, você sabe que a média vale μ, por exemplo, e a variância vale σ2. Se eu falar, por exemplo, que segue distribuição de Q²,
Então a média vai ser igual a F, sendo o grau de liberdade, a variância 2F. Se eu falar que segue distribuição de Poisson, um evento, na variável aleatória discreta, que assume o valor 0, 1, 2, 3, 4, então você já sabe que a variância é igual a K, né? E a média também é igual a K. E a função de probabilidade você vai conhecer. E elevado a menos K, K elevado a X sobre X fatorial. Então nós já sabemos, ou devemos saber, sobre distribuições, as funções densidade e probabilidade, se for contínuo, as funções de probabilidade, se for discreta. Nós sabemos principalmente as médias e a variância. Então, como é que eu posso ter a média e a variância da frequência gênica? Então, se eu descobrir aqui uma variável e a sua distribuição, eu posso invocar esse conceito, e esse conceito, então, vai me trazer a variância. Então, vai ser essa a primeira conversa. Então, vamos, então, considerar aqui uma população, apenas 2 alelos por loco. Vamos pensar que eu tenho, então, essa quantidade de indivíduos e vamos imaginar que existe aqui uma variável. Essa variável, vamos pensar que é a variável N1. Certo? N1 é a quantidade de alelo A grande que a minha população tem. Não é a frequência, é a quantidade de alelos A grande que a minha população tem. Quantos alelos A grande eu posso ter nessa população? Posso ter 0. Se todos os indivíduos forem recessivos, vai ser 0. Posso ter 1. Posso ter 2. E posso ter até N pequeno, que é o número total de alelos, que vale 2 vezes N grande. Então, eu vou considerar que eu tenho uma variável aleatória discreta N1, que varia 0, 1, 2 até 2N. Se essa variável é aleatória discreta, né, e se a gente imaginar que a ocorrência desse evento A grande tem probabilidade P e do insucesso A grande Q, eu vou imaginar que esse N1, essa variável, tem a distribuição, e essa distribuição ela é binomial. A variável aleatória discreta, né, que pode ter uma certa quantidade, ocorrer ou não ocorrer, e isso caracteriza a distribuição binomial. Quem for estudar no assunto estatística matemática vai caracterizar bem essa distribuição. E eu já sei, não é objeto dessa nossa conversa, desse nosso curso, que quando se tem uma distribuição binomial, né, associada aí à ocorrência de um evento, a variável x, cuja ocorrência de sucesso é P e sucesso é Q, então eu sei que a esperança, que reflete a média, é dada por NP e a variância por NPQ. É uma informação que eu sei quando a gente estuda distribuições. Então existe essa esperança e essa variância. Pois bem, então veja que eu tenho a esperança e a variância de N1. Mas eu não quero N1, eu quero a variância de P e não de N1. Só que eu sei que P é N1 sobre N pequeno, que vale 2N. Então, a gente, sabendo que P é igual a N1 sobre N, sabendo que a esperança de N1 é igual a NP, a gente chega à conclusão de que a esperança de P é igual a P, e a variância de P vai ser a variância de N1 sobre N, por propriedade de variância, 1 sobre N ao quadrado, variância de N1, que é a minha variável aleatória discreta com distribuição binomial, NPQ, eu chego então à conclusão que a variância da frequência gênica é dada por PQ sobre N. Um fato interessante é que
A mesma variância sob a forma de esperança nos leva à conclusão que, se eu precisar, e muitas vezes eu preciso, do valor de P2, a gente fica sabendo que essa esperança de P2, né, tendo em vista eu conhecer aqui a variância de P e a esperança de P, né, eu chego à conclusão que a esperança de P2, ela, nessa maneira de ser calculada, é uma maneira viesada, porque ela vai ser igual a P2 paramétrica, mais esse viés de 1 sobre n pq. Existem também algumas propriedades, né, de covariância da variável aleatória, de duas variáveis aleatórias, N1 e N2. N1 é a ocorrência de A grande, N2 é a ocorrência de A pequeno, que a gente deduz, a gente considera ser dado dessa forma, de forma então que a covariância entre P e Q é menos 1 sobre n pq, e obviamente que a correlação entre P e Q é igual a menos 1. Né? São duas variáveis redundantes. Se P é igual a 0,8, Q é igual a 1 menos 0,8. Medida que uma aumenta, a outra diminui, traduzindo aqui essa correlação negativa. Então veja que nós passamos a ter um conhecimento adicional sobre a variância da frequência gênica. Bom, e se eu tivesse alelos múltiplos? Eu deveria estender esse conhecimento da variância das frequências alélica e da frequência genotípica para alelos múltiplos. Então vamos imaginar que a minha população ela tem então vários indivíduos e eu estou estudando um determinado gene que manifesta ali vários alelos, A1, A2 até A pequeno alelos. Então vai existir, vamos pensar, se eu tiver A alelos, eu vou ter a combinação de A2, A2, eu vou ter A heterozigotos, né? Isso aqui vai dar a quantidade de heterozigotos e aqui vai dar a quantidade de homozigoto. De forma que o total de genótipo da minha população vai ser igual a A, que multiplica A mais 1, se eu somar homozigoto e heterozigoto, sobre 2. Né? Basta eu fazer essa soma. E desse A que multiplicar A mais 1 sobre 2, alguns vão ser homozigotos, outros vão ser heterozigotos. A quantidade de homozigoto N e I, a quantidade de heterozigoto é NJ. Total da população de indivíduos é a quantidade total de homozigotos mais a quantidade de heterozigotos. A quantidade de alelos, né? AI é NI, de alelos AJ é NJ. A frequência genotípica, se a gente colocar aqui o homozigoto, é P maiúsculo e I, a quantidade de homozigoto sobre o total. E a quantidade de heterozigoto, PJ, NJ sobre N. A frequência alélica é o mesmo raciocínio, vai ser a quantidade de alelo I sobre o número total de indivíduos, que é 2N. Né? Esse NI vai ser a quantidade desse alelo AI, é 2 vezes a quantidade de homozigoto, mais todos os heterozigotos, portador do alelo I. Então eu tenho que esse PI é dado pelos esse PI, que é a frequência de homozigoto, do homozigoto para o alelo I, mais metade da soma das frequências dos alelos heterozigotos, portador daquele particular alelo I. De uma forma bastante genérica. E, da mesma forma, a gente pode tentar não só obter a variância, a frequência genotípica, a frequência alélica, mas a variância associada à frequência genotípica, a frequência alélica. Aí eu tenho que ter alguns conceitos de esperança da variável aleatória NI, dado por essa expressão, a esperança de eu quero a variável aleatória e a esperança de NI.
a gente deduz aqui que mesmo para alelos múltiplos, nós temos que a esperança de PI é igual a PI. A variância, né? Então, se eu considerar essas informações das quantidades para a distribuição multinomial, então nós vamos afirmar que essa variância é dada por essa expressão. Se eu tiver apenas 2 alelos, basta você imaginar que esse PI, que é o valor de D, é o próprio P2. Então eu tenho P2 menos 2P2 é menos P2, P menos P2 é P1 menos P, que é PQ, sobre 2N grande, sobre N pequeno, que é a quantidade. Então eu volto à fórmula que eu tinha lá para apenas 2 alelos. Bom, então fica aí estabelecido tanto para 2 alelos quanto para vários alelos. Muitas das informações que a gente obtém, a gente está acostumado, né, a fazer análise de uma determinada variável. É muito comum, principalmente você vai analisar uma população, você vai então caracterizar essa população por várias variáveis, altura, floração, produção, acabamento, e eu quero saber se a população A é melhor do que a B, mais alta, então eu tiro a média da população A, tiro a média da população B. Bom, em genética de populações também eu vou ter as várias populações e quero confrontar essas várias populações. Quero confrontar, tá certo? Agora não é altura, floração, acabamento, agora é o gene A, depois o gene B, depois o gene C. Então, eu posso perguntar se a frequência alélica do A grande na população A é maior ou menor do que a população B. E a frequência alélica você já sabe que vai calcular como sendo D mais metade de H ou qualquer que seja. Mas será que eu não posso tirar uma média da população A e uma média da população B e confrontar essas duas populações sobre média? Sim, posso. Mas vocês me perguntarem, média de quê? Bom, eu posso inventar uma variável. Mas o que significaria essa média dessa variável que eu inventei? Bom, se eu inventar uma variável cuja média é a frequência gênica da população A, seria interessante. Então eu comparo duas populações A e B. Por gentileza, tira a média de X da população A, tira a média de X da população B. E essa média de X teria como significado a frequência do alelo Lagrange na população A, frequência do alelo Lagrange na população B. Então, cabe a mim criar essa variável X que tem essa propriedade interessante de ter uma média cujo significado é frequência alélica. E se eu criar essa variável, além de ganhar nesse aspecto que a média corresponde à frequência alélica, eu posso ganhar numa série de outras coisas. Eu posso ganhar na variância, na covariância, na esperança de x ao quadrado. Posso trazer todo um arsenal estatístico para me auxiliar em confrontar a população A e B. Posso trazer tudo aquilo que eu já sei de análise de variância, de teste de médias, de regressões e tudo mais. Então, foi proposto o uso de uma variável indicadora, tá certo? Para o cálculo da frequência gênica. Que variável que é essa? Vamos chamar de variável X. Bom, como é que ela funciona? Basta eu ter um indivíduo, tem aqui uma população com 10 indivíduos, alguns são A grande, eu tenho aqui 3 A grande, eu tenho 4 A grande pequeno, né? 5 A grande pequeno e 2 A pequeno. Eu vou converter essas informações em uma variável X, né? Então, eu vou criar essa variável X. Se eu tenho 10 indivíduos, ela vai ter 20 informações. Ela vai me informar sobre os alelos do indivíduo. E quais são os valores que ela vai adquirir? Ela vai adquirir valor 1 para cada um alelo. Então, se o indivíduo é A grande, eu tenho duas informações, vai ser 1, 1.
O outro indivíduo da grande é grande? 1, 1. O outro indivíduo da grande é grande? 1, 1. O outro é grande é pequeno? 1 para o alelo grande, 0 para pequeno. O outro é grande é pequeno? 1, 0. O outro é grande é pequeno? 1, 0. O outro é grande é pequeno? 1, 0. A grande é pequeno, 1, 0. A pequena é pequeno, 0, 0. E a pequena é pequeno, 0, 0. Então, eu que tinha uma população com 10 indivíduos, vou gerar uma variável x que carrega 20 informações, 2n indivíduos. Que informação que é essa? Informação do tipo binário, 0 e 1. O indivíduo tem 2 alelos e essa informação x, que ela vai ter 2 efeitos, efeito do indivíduo e efeito do alelo de cada indivíduo, que varia de 1, digamos que é uma variável x e j, onde i representa os indivíduos de 1 até 10, e j varia de 1 até 2, que são os 2 alelos desse indivíduo. Eu posso marcar o alelo grande, como posso marcar o alelo pequeno. Tanto faz, essas duas variáveis são redundantes, né? Se uma é 1, o outro é 0, e vice-versa. Então eu posso ter essa variável x, criei essa variável x. Ao invés de eu te entregar uma planilha de dados com a grande, a grande é pequena, a pequena, pequeno, com as quantidades disso, eu vou te entregar uma variável que tenha, tá certo? 2n entidades, ou classificado em indivíduos, uma segunda coluna em alelo, e eu vou te entregar os valores de x. E quando eu te pedir a média de x, tá certo? Algumas, calcula para mim a média dos valores de x. Aí você vai entender que eu vou ter com a média de x vários uns, tá certo? Essa quantidade de uns que eu vou ter vai ser o dobro da quantidade de indivíduos que são a grande, vai computar, mais a quantidade de a grande a pequeno, sobre 2n. Então, na verdade, eu vou ter o valor de P. A esperança de x vai ter valores iguais a 1 ou valores iguais a zeros. 1 para a probabilidade de x ser igual a 1 e 0 para a probabilidade de x ser igual a 0. A quantidade de x ser igual a 1 é PI, é a frequência alélica. Para ser igual a 1, vai ser a ocorrência do alelo a grande. Para ser igual a 0, vai ser a ocorrência do alelo a pequeno. Então, veja que a média dessa variável, ela é igual à frequência alélica. Só aí eu já ganhei muito. Então, posso processar meus dados. Eu não preciso saber de D, H, R. Eu preciso me dê os valores de x, que eu sei calcular a média, e sei dizer que a frequência do alelo a grande na população 1 é maior ou menor do que a população 2. Mas eu ganhei somente nessa média? Não. Agora eu tenho a variável x, eu tenho outras propriedades. Posso calcular para você a esperança de x ao quadrado. Ora, mas x é igual a x ao quadrado. Se x é igual a 1, 1 ao quadrado é 1. 0 é 0 ao quadrado é 0. Então a esperança de x ao quadrado é a própria esperança de x, que é igual a PI. A média é igual à frequência do alelo I na população. E qual que vai ser a covariância entre x e j'? Se eu pensar em dois indivíduos, qual que é a covariância que eu tenho? Qual que é a chance do alelo j ser igual a j'? Bom, é a chance de ele ser, em relação ao alelo, essa esperança, só existe esse alelo C1 e esse valor C1 só se ele for a grande. Se ele for a grande a pequeno, não. Se ele for a pequeno também não. Então é a quantidade de indivíduos homozigotos dominantes da população. Então essa esperança é PI. E qual que é a esperança de dois indivíduos diferentes e dois locos diferentes? Se eles não são aparentados, se eu pegar dois alelos diferentes de dois indivíduos diferentes, essa esperança é o produto dessa esperança que caracteriza dois eventos independentes. Então, se são independentes, eles são não aparentados, vai valer a esperança de xi, que é pi ao quadrado, pi, esperança do x', pi ao quadrado. Está resolvido o problema.
Bom, mas pode ser que os meus indivíduos sejam aparentados. Então, se eu tomar um alelo do indivíduo, veja que essa variável me faz caminhar numa outra direção sobre o conceito de parentesco da minha população. Então, eu posso ter essa esperança, se ela não for independente, ela tem um valor. E esse valor aqui, nós vamos chamar de PII, né? São indivíduos, alelos diferentes de indivíduos, que possa compartilhar alguma coisa. Se o indivíduo for o mesmo indivíduo I com I, ele pode ter dois alelos. Olha, se eu pegar o alelo grande e o outro alelo idêntico para ascendência, eu posso dizer que esse valor aqui é função da endogamia. Se for indivíduos diferentes, eles podem ter alelos idênticos? Pode, por parentesco. Então veja que eu trago para essa variável x dois conceitos importantes que até então não tinha sido comentado. É o conceito da endogamia e o conceito de parentesco, que está sob essa esperança, que pode ser percebido numa análise de variação. E a variância dessa variável? Posso calcular? Posso. Eu conheço propriedade de variância, a esperança de x ao quadrado menos esperança, que é dado por PI, tá certo? Menos PI ao quadrado, que é igual a PQ. Está resolvido o meu problema da variância de xi. E a covariância? A covariância vai depender, né? Vai depender dessa esperança, desse PI menos o PI. Se a população não for endogâmica, vai ser P2. Mas se a população tiver algum problema de endogamia, ela vai ser P2 mais PQF. Esse é o conceito de genética de populações que a gente tem. Menos P ao quadrado, então essa covariância aqui vai ser proporcional à endogamia que existe na população. E a covariância entre indivíduos diferentes? Também na mesma forma. Pode ser zero, como pode depender desse PII, que vai depender de parentesco, e essa covariância, então, se for do mesmo indivíduo, depende de endogamia, se for de indivíduos diferentes, depende de parentesco. Isso me leva à conclusão que a variância da frequência alélica, obtida por meio de uma análise da variável x, vai valer PQ, mas vai depender de parentesco, vai depender de endogamia e vai depender de tamanho da minha população. Então, por isso que a variância da frequência gênica ela é muito importante de ser obtida, porque sob ela eu tenho várias interpretações de outras informações que seria extremamente relevante. Isso aqui basta pensar um pouquinho, tá certo? Você tem todos aqui os ingredientes, vocês conseguiriam facilmente deduzir essa expressão. E muitas vezes essa variância é o que interessa para a gente inferir numa população. Se a gente pensar em deriva genética, por exemplo, a gente percebe que o que diferencia a frequência gênica das populações ao longo do tempo permanece constante, frequência média. Mas a variância da frequência alélica, ela se altera ao longo das gerações. Se isso está acontecendo, se eu puder acessar essa variância, puder perceber esse fenômeno do acréscimo, nós estamos diante de um problema de deriva genética. Pois bem, e só para concluir esse assunto, nós vamos falar aqui sobre equilíbrio em relação a uma série de alelos múltiplos. É a mesma situação que nós já falamos sobre dois alelos, só que a gente vai dizer que essas frequências mesmo é igual a dois alelos, não se altera com acasalamento ao acaso, mas a frequência genotípica ela se altera e vai ser o quadrado das frequências alélicas. Então, se você tiver aqui uma população qualquer, considerando vários alelos para um loco, nesse caso aqui 3 alelos, eu posso perfeitamente obter a ocorrência de cada um deles, posso ter a frequência genotípica. Posso também ter a frequência alélica, do A1, do A2, do A3, representado pela quantidade do alelo A1, dividido pelo número total de alelos. Então é dado por essa expressão.
a frequência do alelo A2, dado por Q, a quantidade do alelo A2, eu vou levar em consideração os homozigotos A2A2, o heterozigoto A1A2 e A2A3, então eu vou ter a frequência do homozigoto mais metade das frequências do heterozigoto. Se eu quero a frequência do alelo A3, dado por R, eu dobro do indivíduos a pequeno, somando aqui a ocorrência de indivíduos portadores do alelo A3, A1, A3, A2, A3, sobre 2N, dado por essa forma. Então, isso aqui são as frequências genotípica e frequência alélica de uma população qualquer. E se a população estiver em equilíbrio? Bom, as frequências aléricas não se alteram, mas as frequências genotípicas se alteram e vai ser igual ao quadrado da frequência alérica. A1A1 vai passar para P ao quadrado. A1A2 para 2PQ. A1A3 para 2PR. A2A2 para Q2. A2A3, 2QR. A3A3, R2. Então, dessa forma, eu tenho aqui a frequência alérica. Pois bem, a gente aprendeu a ter aqui alguns conceitos importantes. Frequência genotípica, frequência alérica, variância da frequência alérica. Chegamos a comentar sobre endogamia, sobre parentesco. Mas estamos começando a apresentar a base do nosso conhecimento sobre algumas informações essenciais para que a gente, na hora que fizer uma análise biométrica aprofundada, voltar a lembrar desses conceitos para que a interpretação possa ser feita de forma adequada. Por hora é só. Tendo dúvida, sugestões e crítica, por favor, nos consultar, nos procurar nos nossos sites que estão disponíveis. Muito obrigado e até lá.